Bom dia, bom dia. Bom, gente, eu sou Marcela, sou psicóloga e trabalho na Acerta, que é uma empresa de RH. A Acerta é uma consultoria, né, que a gente faz contratação e treinamento para diversas marcas grandes do varejo. E hoje eu estou muito feliz e quero agradecer bastante a parceria que a gente está fazendo com a Unimed Rio, né, e também com a Mood. Para a gente é muito importante falar desse assunto, falar desse tema, né, falar sobre um pouquinho sobre essa questão da gestão emocional, de como se manter saudável, a mente que é tão importante, a mente que ela reflete no corpo. Então a gente vai falar um pouco sobre esses assuntos hoje, tá? E a gente vai trazer também algumas dicas e técnicas para principalmente a gente conseguir se manter saudável nesse momento de tanta instabilidade emocional que é o isolamento. Lembrando que o isolamento social, onde a gente vive agora, não foi algo que a gente escolheu viver, né? Foi algo totalmente assim que chegou desprevenido, que chegou sem avisar, né? A gente não se preparou para isso, a gente não escolheu estar nesse momento. Então, se reinventar nesse momento para se readaptar a essa realidade é super importante, é quase que vital realmente. Então, nesse momento, a gente está cada vez mais frágil, cada vez mais sensível, cada vez mais disposto, cada vez mais fragilizado realmente. A gente fala muito que a questão do isolamento social ela vem trazendo alguns pontos importantes para a nossa psique. Né? Eu, como psicóloga, a gente trabalha muito essa questão de como a mente, de como exercitar a mente pode te ajudar no seu dia a dia mesmo. E como exercitar a mente vai refletir impactos no seu corpo e na sua vida saudável. Isolamento social, ela fragiliza, traz fragilidade pra gente. Por quê? Porque a gente sai da nossa zona de conforto. Então, aquilo da rotina que a gente estava acostumado, né, do dia a dia, de acordar, levantar, ter minha prática, de repente, de exercício físico, ir para o meu trabalho, na minha zona de conforto, isso tudo é desmistificado no momento que a gente vive atualmente. Então, o isolamento social, ele impacta diretamente na sua saúde emocional, pela essa fragilidade, principalmente de você ter que se readaptar a um momento super difícil como esse. Então, além de tudo, a gente vai lidar, a gente percebe que nesse momento a gente lida muito com questão de conflito. Conflito como? Conflito primeiro interno, né, de como eu vou lidar com as minhas angústias, como eu vou lidar com meus sentimentos, como eu vou lidar com as minhas emoções e, claro, conflitos externos também. Então, como eu vou lidar com meus familiares que de repente eu não estava acostumada a lidar 100% do tempo, como eu vou lidar com as pessoas que convivem comigo, mesmo que remotamente. Então, o conflito é algo que de repente a gente não está tão acostumado, mas é algo muito importante de ser trabalhado nesse momento de isolamento. Ele vem de uma forma muito forte, muito latente. Por quê? Porque a gente perde o controle, né? Esse é o momento de isolamento que a gente perdeu o controle. A gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente vem muito cercado do medo, né? Muito cercado do medo que às vezes o medo ele é importante até para te preservar, né? O medo ele é fisiológico. Né? A criança tem medo de cair, se machucar. Né? É importante que a gente tenha medo. É importante que a gente tenha medo para a gente se preservar. Só que nesse momento de medo totalmente exacerbado, de um medo muito latente, ele acaba virando um pânico, um pavor. Então, a gente perde totalmente o controle da situação, a gente perde o controle do que pra gente estava muito claro e muito seguro, e a gente entra num momento de medo, de angústia, de pânico, de pavor, de terror. Por isso que a gente fica sempre muito mais fragilizado. Esse é um momento histórico que o mundo inteiro está vivendo, mas que a gente é impactado diretamente. Cada um de uma forma, tá? Isso é muito importante. O ideal é não se comparar realmente. Né? Assim, cada um vai lidar com essa situação de uma forma. Todos nós seremos impactados com certeza. Só que eu tenho a minha forma de reação que pode ser diferente da de vocês. Então é importante porque muitas vezes a gente se cobra, né? Poxa, ele não teve essa reação, ele de repente lidou melhor com isso, ele não foi tão impactado, não está tão angustiado. De repente talvez ele nem demonstre isso, né? De repente talvez ele não sinta da mesma intensidade que você. Então é importante não se comparar e se respeitar nesse momento. O momento do medo, ele causa muita angústia, né? A gente tem a angústia do hoje porque a gente não está conseguindo prever o futuro. Então, o ideal para se preservar psiquicamente é realmente pensar mais no agora. Né? O que eu posso? O que depende de mim? O que depende de mim é pensar no momento de hoje, né? O que eu estou vivendo agora. Isso é muito importante, né? Para tentar minimizar essa questão da angústia. A angústia ela é muito relacionada ao estresse.
ao controle do estresse. Sendo que é importante a gente tentar também separar um pouquinho isso, porque a angústia, não existe ninguém que não sinta angústia, né? Quando a gente acorda e vai viver o nosso dia, a única certeza que a gente tem é que realmente a gente vai ser impactado por angústia em algum momento, uns mais, outros menos. Porque a angústia ela vem acompanhada daquilo que nos dá medo ou de algum problema que a gente vai viver. Então a angústia ela é totalmente plausível no nosso dia a dia. Quando ela é muito intensificada, ela vira o quê? O pânico. Ela vira o estresse. Ela vira algo maior. Ela vira. A pessoa realmente entra num estado que a gente fala de doença mesmo, né? Patológico. Então, a angústia seguida do estresse, ela pode gerar sentimento de pânico, ela pode causar algumas doenças fisiológicas realmente, que são os reflexos no corpo. Então, por isso que é importante a gente ter consciência das nossas angústias, dos nossos medos, de tentar minimizar esse impacto que muitas vezes ele vem de fora para dentro, né? Que pode causar na gente algum sentimento que a gente perde o controle. Né? Então, assim, a angústia ela acontece, né? Essa ansiedade que a gente tem, e que falam muito que a ansiedade é o mal do século, e é mesmo, né? A ansiedade ela está muito visível e ela é uma das doenças mais vistas hoje em consultórios médicos e psicológicos e tudo mais. Por quê? Porque a ansiedade é quando você muitas vezes não está pensando no agora, você já pensa lá no futuro, né? Você já está com um pensamento muito acelerado. E pensando no momento que a gente está hoje, de isolamento social, como é que vai ser isso? Né, assim, o futuro depende de mim? Aquilo que a gente ouviu sempre, né, da produtividade, de você ter uma rotina, de você conseguir prever o seu futuro, suas metas dependem de você. Claro, isso é muito importante, né? Na Certa, a gente fala muito sobre isso, sobre produtividade, sobre a importância de você ter metas e propósitos, realmente. Mas é importante a gente conseguir respeitar os nossos limites com o que a gente tem hoje. Para quê? Para tentar se preservar e até para diminuir um pouco da angústia. Então, um ponto muito importante para ser trabalhado e para manter a saúde realmente nesse momento de isolamento, principalmente, é manter o quê? A tolerância. É ser um pouco mais maleável com a gente mesmo, né? É manter a tolerância e saber lidar com a frustração. A frustração ela vem acompanhada da angústia no sentido de que a gente cria expectativas com aquilo, né? A gente, na vida inteira a gente está criando expectativas. Muitas vezes as expectativas vêm até da gente para o outro. Né? A gente cria expectativa de que o outro vai conseguir alcançar alguma coisa, a gente cria expectativa de que a gente vai conseguir alcançar um objetivo de uma forma mais rápida, né? A gente cria expectativa o tempo inteiro. Então o ideal é que a gente hoje saiba lidar com a frustração, de que realmente, às vezes, o que a gente tanto quer não vai acontecer de uma hora para outra. Pode ser que não aconteça agora, né? Pode ser que eu tenha que esperar um pouco mais, pode ser que não aconteça, pode ser que não dependa de mim, né? Então, assim, eu acho que essa questão da tolerância, da frustração é muito importante para a gente pensar e conseguir se preservar nesse momento tão latente que é o isolamento social. E aí, pensando nisso, né, hoje que seria um momento que é importante da gente manter o autocuidado e o equilíbrio, a gente está pelo contrário, as pessoas que começam a entrar nesse looping mesmo, né, de medo, insegurança, a tendência é que a gente realmente passe para atitudes impulsivas, né, que a gente perca o controle, que a gente faça coisas que a gente não se reconheça realmente. Então hoje é muito comum, se a gente parar para pensar, e esse é um exercício importante para a gente fazer, né, para a gente se reconhecer e pensar nas nossas atitudes, é pensar mesmo, poxa, por que eu estou fazendo isso? Né? Talvez eu esteja realmente descontrolado, talvez eu esteja descompensado, e tudo bem, tudo bem. Por quê? Porque eu sei que eu vou errar, porque eu estou fora da minha zona de conforto, porque eu estou no momento em que todo mundo está vivendo. Então eu tenho que me respeitar para manter o que? Meu equilíbrio e o autocuidado. Então hoje a gente vai tratar do tema de gestão emocional, muito trazendo para esse lado, né, do autocuidado. Como que a gente consegue, basicamente, traduzir nossas emoções e lidar com elas nesse momento que a gente está cada vez mais impactado e que as emoções vão ser super importantes de se controlar, né? Nesse momento que é quase vital da gente manter o nosso equilíbrio emocional, né? Nossa gestão emocional, como a gente vai conseguir lidar com isso no nosso dia a dia, tá? A gente vai falar sobre gestão emocional, que é um dos temas que a gente mais aborda na Certa, né? Por quê? Porque é muito demandado. Acho que assim,
naturalmente, as empresas que contratam a gente ou as pessoas físicas também que buscam, né, recursos e autoconhecimento, a gente já entendeu que não dá para falar sobre crescimento profissional, crescimento pessoal, sem falar de gestão emocional. A gestão emocional, ela está na base da cadeia. Ela está na base de tudo. Ela está na base do crescimento. Então, isso a gente já entendeu, isso a gente já conseguiu perceber. O próximo passo, então, é conseguir o quê? Trabalhar isso dentro da gente. Para cada um vai ser de uma maneira. Né? A gestão emocional, ela é algo que é um hábito. Você vai mudando o seu hábito, a sua forma de lidar, a sua forma de se conhecer. E aí de se impactar também. Tá? Então a gente vai focar muito nessa questão da gestão emocional com autocuidado hoje, tá? E também, claro, ligado ao momento que a gente vive, com dicas e técnicas que vocês vão ouvir, mas o mais importante é entender o que é bacana para cada um, o que funciona, o que não funciona, testar realmente nesse momento, ok? Então vamos lá. Para começar, gestão emocional, é muito importante falar de um autor que ele é considerado o pai da gestão emocional, né, que é o Daniel Goleman. Ele já fez vários livros, publicou vários best-sellers e assim, é importante a gente ter como base também, porque ele traz algumas teorias, algumas técnicas, práticas que podem servir para o dia a dia. Então até fica uma dica de leitura para vocês, tá? Com certeza vai ser fácil de achar, enfim, em livrarias online inclusive, tá? E aí vamos lá então, o que ele fala? Tem uma frase que eu gosto muito dele, que é exatamente assim, que a gestão das emoções é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros e nos motivarmos gerindo bem as emoções. Basicamente isso, né? É uma frase que até soa como uma coisa simples, parece que é muito fácil, né? Então, só isso, né? Então, já entendi como é que é. Só que é um desafio, né? Primeiro passo é você pensar que gestão emocional não é fácil, né? Que gestão emocional é muito complexo, principalmente nesse contexto de hoje. Então não se cobre e é cada dia um passo, né? Tem muita gente que pergunta pra gente, fala assim, poxa, mas Marcela, eu já entendi, né, sobre isso, eu já consegui me conhecer, eu já entendi quais são os meus pontos, né, eu já entendi o que eu sinto muitas vezes em algumas determinadas situações. E isso vai fazer com que eu fique, né, que eu consiga mudar meus hábitos, minhas atitudes frente a isso? Nem sempre. Né? Nem sempre. Por quê? Porque um hábito ele demora muito tempo para ser construído. Né? Um hábito ele vem de uma maneira muito assim inconsciente realmente, né? Por que existe um hábito, por exemplo? E aí é uma outra conversa, né, para um outro tema, né, que seria só sobre questão de hábito, de atividade. O hábito ele surge para você ter menos esforço, né? Até assim, falando de uma forma cerebral mesmo, né, nas sinapses que você tem que possam acontecer, o hábito ele surge simplesmente para tornar a sua vida mais simples, vamos dizer assim, mais fácil, realmente. E aí desmistificar isso, né, desconstruir um hábito é algo muito difícil. Então, falando de gestão emocional, não significa que a gente vai aprender sobre ela e a gente vai sair daqui aplicando no dia seguinte. Porque se a gente começar a pensar nisso, a gente também começa a se frustrar sobre isso. Então, a gente vai falar muito sobre isso, prática do dia a dia, e aí basta você começar. Né? Você vai começando, você vai tentando, você vai trazendo o que é bacana para você, e aí a ideia é que isso se torne um hábito no sentido de que daqui a pouco já vira inconsciente. Né? Daqui a pouco você já faz uma correlação com as suas atitudes, com a sua gestão emocional, e aquilo ali já vira totalmente inconsciente, tá? Então vamos lá, falando da gestão emocional então, até de uma forma mais teórica, eu acho que traz um embasamento bacana pra gente aqui hoje, tá? O primeiro passo da gestão emocional, a gente fala que assim, são 5 pilares para a gestão emocional. O primeiro passo é o autoconhecimento, tá? Na verdade, assim, a psicologia, né, fala e a gente reforça muito nos nossos treinamentos que não existe qualquer mudança de hábito, de qualquer atitude, né, uma mudança de comportamento que não tenha um autoconhecimento. Ninguém muda porque alguém quer que mude. Né? Ninguém muda porque alguma pessoa. Eu posso até ser motivado a uma nova atitude porque alguém me falou, me deu uma dica e eu gostei e fez sentido para mim. Mas se não fizer sentido, eu não vou aprender algo novo, porque aquilo ali fica bloqueado para mim. Todos nós precisamos de sentido para se modificar, para fazer uma coisa nova. Então, esse é o primeiro passo, é entender, é se conhecer para a gestão emocional ou para qualquer outro tipo de autoconhecimento, tá? E o primeiro passo se conhecer, então, a gente precisa entender o seguinte, que nós temos limites, nós temos limitadores,
Nós não somos felizes o tempo inteiro, não existe essa imagem, né, que está totalmente falida de felicidade, né, 100%. Inclusive, até falando hoje do nosso momento, com certeza a gente está muito mais disponível para as mídias sociais atualmente. Né? Porque a gente está o tempo inteiro conectado, porque a gente precisou estar conectado, não é isso? A gente teve que viver esse momento. Então, até aquelas pessoas que falam hoje, ah, mas eu não gosto das mídias sociais, ah, mas eu não ligo muito para a tecnologia, não tem como. A tecnologia é um recurso, hoje, nesse momento, principalmente, vital. Então, assim, a gente está mais disponível para as mídias sociais. E aí é importante a gente pensar que, assim, as mídias sociais, elas são muito bacanas porque facilitam o nosso dia a dia, mas também elas podem trazer, em relação a essa imagem de felicidade, alguns malefícios. Né? Por exemplo, quando você vê uma pessoa postando alguma coisa, enfim, existe uma falsa realidade 100%, né, que não existe. Por isso ela é falsa. Então, assim, quando eu posto uma imagem, quando eu posto uma foto e faço um comentário, né, sobre a minha foto no feed e tudo mais, eu tô falando de um momento feliz. Mas não significa que esse momento seja feliz o tempo inteiro. Mas para quem vê as mídias, pra gente que tá ali, ó, telespectador, pode parecer que assim, poxa, será que só acontece o problema comigo? Será que tá todo mundo bem? Né? Não tem aquela sensação assim, poxa, será que só eu que tô desesperada? Será que só eu que tô, sabe assim, será que só eu que tô passando por esse turbilhão de emoções? Não existe isso. Né, assim, todo mundo passa, tá todo mundo nesse mesmo momento. Então, o excesso de felicidade no sentido de mídias sociais pode prejudicar o seu emocional nesse sentido, tá? E o autoconhecimento é importante. O autoconhecimento, quando a gente pensa numa pessoa, né, com gestão emocional, a gente pode pensar naquela figura da pessoa muito centrada, muito calma, muito, né, de bem com ela mesma. Mas o autoconhecimento não é só isso, né? Então, assim, eu falei da felicidade para exemplificar que o autoconhecimento é saber que muitas vezes não somos felizes. Né? Então, assim, saber das nossas fraquezas, dos nossos limites, é o primeiro passo para o autoconhecimento, no sentido de que somos humanos. Né? Somos seres humanos, vamos falhar, vamos fazer besteira, vamos sentir dor, vamos sentir angústia, vamos passar por um luto. A gente fala muito do luto na psicologia como uma forma de se regenerar também, né? Assim, o luto, ele realmente é uma forma de ensinamento, né? Falando de hábito até, a gente só muda um hábito e a gente só passa por uma transformação quando algo foi realmente impactado pra gente, né? Quando a gente precisa daquilo, quando faz sentido e quando eu vejo um valor naquilo. Nesse momento que a gente está hoje, a gente vai com certeza sair desse histórico que a gente está vivendo de uma forma diferente. Não porque eu busquei isso, mas porque eu preciso viver isso. E para viver isso, eu tenho que respeitar os meus limites, as minhas fraquezas e a minha angústia. Então, ser humano nesse sentido é exatamente respeitar que eu tenho limites, respeitar que eu não vou estar sempre feliz, respeitar que eu não vou fazer sempre o melhor que eu posso. Então, assim, aquela ideia de que, poxa, eu estou trabalhando home office, então, assim, eu vou produzir muito mais nesse momento porque eu tenho mais tempo, não é isso? Talvez eu não tenha mais tempo. Né? Talvez eu tenha mais tempo, mas não dentro do que eu tenho de confortável para trabalhar e produzir. Né? Isso é muito importante. Então, assim, eu tenho que respeitar que eu posso passar por angústias, por fraquezas, né? Que assim, eu ouço muito isso, assim, poxa, mas aquela pessoa que tá ali, nossa, parece que ela não sente fraqueza, parece que ela não tem dificuldade, parece que ela não tem problemas, né? Parece que ela não tem. E não, a gente sabe que todo mundo tem. Então, assim, eu tenho meu limite que pode ser diferente do seu. Então, a aceitação do limite, a aceitação da dor e lidar com o luto é algo fundamental para você se autoconhecer. Para você conhecer os seus limites e suas fraquezas. Começar por aí. Começar entendendo que eu não vou conseguir dar conta de tudo. Que eu preciso dos outros. Que eu preciso de alguém. E que de repente eu posso não ser boa naquilo. Né? Eu posso não ser o que todo mundo espera. Eu posso não atender minha própria expectativa. E tá tudo bem. Principalmente nesse momento. Talvez eu não tenha os recursos para isso, né? Talvez eu não tenha. E assim, isso tem muito a ver com lidar, então, com diminuir a cobrança. Né? Assim, eu tenho o que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que ser a melhor mãe, eu tenho que ser a melhor empresária, eu tenho que ser melhor nisso. Talvez você não tenha que ser, né? Não nesse momento. Então, assim, respeitar as suas fraquezas, respeitar os seus limites, respeitar esse momento é muito importante para o seu autoconhecimento e, claro, para o autocuidado e gestão emocional, tá? Não existe perfeição no sentido de
Eu posso querer ser melhor, eu posso me criticar para isso, mas eu não sou perfeita. Né? Assim, a perfeição só existe um super-herói, não é verdade? Perfeição só existe nas histórias em quadrinho ou nos contos. Não existe isso, né? Assim, a gente nem quer isso, a gente não precisa. É uma sobrecarga muito grande quando a gente imagina que a gente pode ser perfeito. Tá? Então não existe perfeição, a gente tem que respeitar esse momento com menos cobrança, sabe? Com mais positividade, sabe? Com mais momentos bons e pensamento realmente bacana. Um ponto importante também na gestão emocional, então, é pensar que a gestão emocional, e aí vocês podem pensar que assim, por que ela está falando de gestão emocional, não está falando inteligência emocional, né? Porque justamente a gente quer desmistificar e tirar esse vínculo de que a gestão emocional ela tem a ver com algo de inteligência. Né? Então, assim, um QI, por exemplo. Não necessariamente uma pessoa que tenha um QI alto significa que ela vai ter uma boa gestão emocional. Pelo contrário, muitas vezes a gente vê os gênios da atualidade, né, historicamente falando, que tem muito um QI muito alto, uma facilidade de entendimento, de pensamento rápido, mas que falta a gestão emocional. Porque gestão emocional ele dá com as emoções internas também e com relacionamento externo. Então, quantas vezes a gente vê pessoas fantásticas, com ideias inovadoras, que fazem história realmente, mas que não sabem lidar com as próprias emoções e muito menos com o convívio social, né? Porque gestão emocional olha para dentro, olha para fora. Então, assim, não tem nada a ver. A pessoa que é mais inteligente, que tem um QI mais alto, ela não necessariamente vai ter ligação com a gestão emocional, tá? Pelo contrário, o que a gente vê hoje é muitas vezes um investimento de desenvolvimento intelectual e aí a gente esquece de desenvolver a parte emocional. Por exemplo, quando a gente fala das crianças, né? Então, assim, é uma criança que com pouca idade, ela já fala várias línguas, ela já tem que ser melhor no judô, melhor no vôlei, melhor nos esportes todos, ela tem que ser a melhor da escola, ela tem que ter uma competitividade muito grande ainda na nossa forma de educação. Competitividade, ela pode ser saudável e pode motivar, mas muitas vezes ela pode também a mexer com a autoestima da criança, a gente vê muito isso acontecendo. Enfim, a gente investe no que pra gente é o melhor, é o mais palpável, que é o quê? O intelecto da criança. Legal. E aí o que a gente vê hoje? Que está cada vez mais crescendo, desde muito cedo, as doenças emocionais e psíquicas. Porque a gente esquece de trabalhar a parte emocional. Não é isso? Até trazendo para o isolamento e falando dessa parte infantil, o que a gente vê muito, né, é assim, escolas se reinventando, professores que nunca foram professores, né, online, tendo que se adaptar a esse momento, fazendo o melhor que eles podem, fazendo vídeos, elaborando atividades, e eles mandam para casa. As mães e pais, né? Porque independente, mãe e pai, se juntam para fazer o melhor que eles podem em relação a pedagógica mesmo. E aí eles também não foram treinados para isso, eles nunca foram professores, mas eles conseguem se adaptar, beleza, ok. Por quê? Porque a gente não, como se a gente estivesse perdendo. Se a gente não se desenvolve no intelecto, a sensação é que a gente está deixando passar. Então eu vou ficar para trás. Eu tenho que correr, eu tenho que aprender mais, eu tenho que estar o tempo inteiro me atualizando. Então, assim, eu falo da criança, mas é pra gente, é pra todos nós. Então eu tô o tempo inteiro, como é que eu não vi isso? Como é que eu não li o jornal de hoje? Como é que eu não vi ontem? Como é que eu não vi a manchete? Como é que eu não vi a informação? Então eu estou muito buscando, né, desenvolver a parte intelectual, de habilidades intelectuais. E a parte emocional? Não é isso? E a parte emocional, afetiva? Talvez a gente deixe para trás. E aí por isso que hoje aparece tão frequentemente nos consultórios a doença que a gente fala de ansiedade, síndrome do pânico e várias outras delas. Porque falta um pouco de cuidado nesse autoconhecimento e na gestão emocional, tá? Que está totalmente refletido no corpo. Então, assim, a gente não pode falar de uma coisa sem outra. Tá? Então, fechando esse primeiro ponto sobre autoconhecimento, é importante ter consciência de nós mesmos. É importante ter consciência das nossas limitações e também dos nossos pontos fortes. E aí a gente entra no segundo ponto, que é o quê? Que é o empoderamento para a gestão emocional. O empoderamento, ele é a base para qualquer desenvolvimento. O que é empoderamento, né? Essa palavra assim tão, né, que tão utilizada, que está na moda, eu preciso me empoderar, eu preciso ser uma pessoa empoderada, enfim. Empoderamento nada mais é do que dar poder a nós mesmos ou ao outro, né? Então, empoderar alguém, empoderar nós mesmos. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de se dar poder.
ou seja, de acreditar na gente, de ter segurança de que eu posso alcançar alguma coisa. As pessoas que mais crescem na vida, profissionalmente, emocionalmente, são as pessoas que acreditam que podem crescer, que acreditam nela. Né? Então, assim, para mim é importante achar que eu posso, achar que eu sou possível, achar que eu tenho poder, que eu tenho valor, porque o valor que eu vou me colocar vai ser como o outro vai me olhar. Sabe aquela história que não basta ser bom, tem que parecer bom? Não basta ser bom pra você, tem que ser bom pro outro. A gente ouve muito isso, e é verdade. Então, assim, não basta ser bom só pro outro, tem que ser bom pra mim mesmo. Algumas vezes a gente recebe uns elogios, né? E a gente fala assim: nossa, mas você falou super bem, nossa, incrível, nossa, adorei seu livro, nossa, adorei sua palestra. E a gente fica assim: nossa, é comigo? Não, com quem? Será que sou eu mesma? Né? Não tem isso. Porque eu mesma estou criticando o meu potencial. E o empoderamento, ele vem na contramão disso. Então, assim, é importante a gente ter um empoderamento, a gente acreditar em si, a gente ter segurança de que a gente pode, porque é isso que vai fazer acontecer, né? Então, assim, acreditar que é possível dentro dos limites, né? Tem uma diferença muito grande, né, que a gente entende sobre autoestima e arrogância. Não é isso? Quando a gente fala, por exemplo, assim, me fala os seus pontos fortes, o que você tem de mais bacana pra gente trabalhar aqui no seu autoconhecimento e tal. E aí, a pessoa geralmente, nós, todos, nós temos dificuldade de falar dos nossos pontos positivos. A gente não fala muito sobre isso. A gente fala do que a gente tem que melhorar. Aí é fácil. Tem que melhorar minha ansiedade, tem que melhorar meu relacionamento, tem que melhorar não sei o quê, tem que melhorar em tudo. Mas, quando eu peço para falar, por exemplo, né, de situações básicas, me fala o seu ponto positivo, o que você tem de potencial, a gente trava. A gente não está acostumado a falar de nós mesmos, principalmente de pontos positivos. Por quê? Porque a gente tem medo de gerar no outro um sentimento de arrogância com a gente. Né? Então, assim, poxa, eu vou falar que eu sou muito boa nisso? Né? E aí o outro vai pensar o que de mim? Então, o olhar do outro, a crítica do outro, vão me achar arrogante. Mas não é. Eu tenho uma autoconfiança, né? Eu tenho uma autoestima. Eu acredito em mim. Então, saber o que eu tenho de bacana é o primeiro passo para a gestão emocional nesse sentido, para me causar segurança e para eu me conhecer, realmente, né? Para eu saber. Então, acreditar em si. E por que eu não acredito muitas vezes que eu posso, né? Tem um termo na psicologia que a gente fala que são os sabotadores. O que é isso, né? O sabotador é simplesmente algo que te limita a alcançar outra coisa, que te limita a ser melhor, que te limita em alguma coisa, né? Geralmente são coisas simples que a gente trava, né? Que a gente deixa para depois para fazer porque a gente se sabota. O sabotador, ele pode ser um sabotador interno ou externo, né? Muitas vezes ele é interno porque justamente eu não acredito em mim. Eu não acho que eu sou tão bacana. Eu não acho que eu sou tão boa. Eu me limito porque mesmo o outro dizendo que eu sou muito boa, eu posso não acreditar em mim, né, no sentido da minha potencialidade. Então o autossabotador, ele te corrói por dentro e muitas vezes você está com uma imagem plena, mas por dentro você está lá sofrendo. Porque você está tão crítica consigo mesma, você está se cobrando tanto numa perfeição que não existe, que você se sabota e se limita a ser melhor. Então esse é o autossabotador. O sabotador externo, ele acontece muito facilmente, principalmente com as pessoas mais próximas da gente, ao nosso redor. Por quê? Porque são essas pessoas mais próximas que têm um impacto, né? A palavra, a opinião, tem um impacto muito mais forte na gente. Então, assim, se uma mãe chega pro filho e fala, nossa, mas isso aí não é pra você. Nossa, mas você não vai conseguir. Nossa, mas isso vai ter um impacto muito maior do que uma pessoa desconhecida falando. E muitas vezes a pessoa que está do seu lado te causa esse limitador querendo te proteger. Né? Então, assim, não é uma coisa destrutiva, consciente. Não é. É uma situação basicamente de querer proteger, eu não quero que ele se frustre, eu não quero que ele vá além, porque, sabe, pode ser que não aconteça, e pode mesmo, porque toda vez que a gente sai da zona de conforto, a chance do erro é muito maior, e muitas vezes não vai acontecer, e por isso que é importante trabalhar a frustração, né? Enfim. E isso acaba te limitando. Então, te limita numa sabotagem externa e interna como uma defesa. A gente também se paralisa por defesa, não é verdade? A gente simplesmente fala assim, não, peraí, isso aqui não é pra mim. Não é isso? Isso aqui não. Por que isso? Eu não vou conseguir aprender uma nova língua na idade que eu tenho. Eu não vou conseguir aprender sobre questões tão profundas nesse momento que eu estou vivendo. Então eu começo a me limitar e o outro também, não, é melhor não tentar. É melhor não arriscar.
A gente fala que tem algumas crenças limitadoras que também podem funcionar como essa autossabotagem ou sabotagem externa. Por exemplo, filho de peixe, peixinho é, sempre foi assim, isso não é pra você, não é isso? Quantas vezes a gente já ouviu isso na nossa vida? E aí, o que acontece? De tanto ouvir, de tanto ouvir, de tanto ouvir, eu acabo acreditando que é possível. Eu acabo acreditando que realmente eu não vou conseguir, que realmente não tem como, que realmente isso não é pra mim, que realmente é melhor pensar em outra coisa, é melhor me limitar, daqui pra lá não dá mais. Então, assim, o empoderamento, ele tem muito a ver com a questão de você acreditar que você pode ir além e arriscar, sair da zona de conforto, né? Nesse momento, a gente fala muito de sair da zona de conforto como algo vital, porque eu não escolhi, mas porque é uma questão de sobrevivência. Não é isso? Eu tenho que me adaptar à realidade. Se eu tô tendo, né? Hoje, por exemplo, eu estaria dando uma palestra para vocês, ou no nosso centro de treinamento na Certa, ou no estúdio fechado, ou num hotel, ou no, enfim, né? Numa área externa e tudo mais. E eu tô dentro da minha casa fazendo essa adaptação para vocês. Não é isso? Que eu espero que vocês estejam gostando, inclusive. Mas é isso. Então, assim, eu tô me reinventando, me readaptando para uma situação que eu tô acostumada diferente. E tudo bem, né? Então, assim, mas o primeiro passo na hora de você tentar algo novo, é claro que é o medo e a insegurança. Então, primeiro eu falo, não, né? Qualquer tipo de mudança, a gente falou sobre hábito e tudo mais, mas assim, qualquer tipo de mudança, ela vem acompanhada do medo, porque você arrisca. Você sai da sua zona de conforto, né? Isso. Você chega e fala assim, poxa, será que isso é pra mim? Será que é possível? Aí beleza, o primeiro passo é duvidar, né? Então você começa a negar, você começa a falar, não, peraí, talvez eu não precise mudar. Às vezes a mudança é bacana, tá? Às vezes é algo positivo que você sempre esperou. Então, assim, por exemplo, eu vou me mudar, vou para um novo desafio de área dentro do meu trabalho, né? Eu vou para um outro setor que eu sempre quis aprender, que eu sempre gostei, e eu vou. Poxa, me deram essa oportunidade, que é maravilhosa. Então, poxa, que bom, estou comemorando. Mesmo que você comemore, dentro de você vem aquela. Será que eu vou conseguir? Vou sair da minha zona de conforto, né? Talvez eu saia de uma pessoa muito boa no que eu faço para uma mediana no primeiro momento. É. O normal é que isso aconteça. Se você nunca fez alguma coisa nova, o normal realmente é que você não faça muito bem no começo. Né? É normal. E aí você vai tentando, e aí você vai arriscando, e aí você sai. Então, assim, hoje a gente está aprendendo, inclusive, com esse isolamento, com essa situação horrorosa que a gente está vivendo, que não dá para dizer que é boa de nenhum aspecto, a gente sabe, mas tentando olhar de uma forma positiva, porque eu posso aprender hoje, a gente está de repente aprendendo novos ofícios, novas formas de fazer, né, que a gente nunca pensou. Então, assim, sair da zona de conforto realmente tem muito a ver com empoderamento, com acreditar em si, né, e algumas vezes não é uma coisa fácil. Até trazendo para os dias de hoje, né, uma dica que eu dou para vocês nesse momento, né, de isolamento social, para conseguir atingir algumas metas, basicamente, primeiro passo, se respeitar. Tá? Respeitar os limites, menos cobrança, né, e mais conquista no sentido de valorizar a sua conquista. Então, já entendemos isso, a gente vai para uma outra dica para vocês, que é a questão da rotina. Eu sempre gostei de rotina, assim, para minha vida sempre me organizou muito bem ter uma rotina, tá? Um passo a passo do dia a dia. E assim, mesmo que eu tenha que sair dela, porque a gente tem que ter flexibilidade para isso, mas se organizar uma rotina sempre foi uma coisa muito importante para mim. Mas se você não tem esse hábito, se você não tem esse costume, acho que é muito importante a gente conseguir fazer isso principalmente agora, tá? No isolamento. Então, assim, criar uma rotina, sabe? Criar uma rotina sua, de organização do tempo. Então, assim, poxa, eu vou acordar, pra mim, o que é melhor fazer na parte da manhã, onde eu funciono melhor, será que de manhã é melhor, será que à tarde é melhor, será que à noite, né? Tem gente que funciona melhor à noite, tem gente que funciona melhor na parte da manhã, da tarde, enfim, tá? Tanto, não tem, tanto importa, o que importa é ser bom pra você. Tá? Então, criar a sua rotina. E dentro da rotina é importante criar momentos de lazer. Poxa, mas lazer dentro de casa? Dentro do que você pode, tá? Então, assim, momentos bons pra você. O que você gosta de fazer? Então, por exemplo, eu gosto de ler, né, bastante. Então, eu vou ler um novo livro. Pra mim, isso é bacana, né? Eu consigo me reinventar lendo um bom livro, né? O que é bom pra você? Ver uma série? É meditar? Meditar é super legal pra você se conhecer, né? Meditar, ela diminui o estresse,
né? Meditar é entrar em contato com você mesmo, então é muito importante. Tem várias técnicas de meditação, inclusive aqui no aplicativo da Mood, que podem facilitar você. Então, meditar é importante, exercício físico, que talvez você nunca tenha tido oportunidade nem tempo, né, de praticar. Então, eu vou começar praticando as coisas que eu gosto, né? Eu vou entrar numa aula, por exemplo, de yoga pelo aplicativo, né? Eu vou buscar algumas coisas, alguém que possa me ajudar nesse momento e vou adaptar o meu espaço para poder fazer. Isso é importante. É importante você ter momentos seus, momentos de prazer e também momentos de não fazer nada. A sensação, quando a gente não faz nada, é que a gente não tá fazendo nada. E realmente a gente não tá, não é verdade? Mas a sensação é de falta de produtividade. Mas não é. O não fazer nada é muito produtivo, tá? O não fazer nada é quase que inevitável para você ter uma mente criativa. Então a gente fala que é o ócio, né? Que é você tá ali no momento de relaxamento, é onde surgem as melhores ideias. E é verdade. Na Certa a gente tem um curso que é um dos que eu mais gosto particularmente, que é sobre criatividade. E aí a gente vai trazer para vocês um pouquinho mais lá para frente, enfim, no cronograma de palestras. E aí a gente fala que na criatividade o ponto principal é você se manter no momento disponível para ela, né? A criatividade ela não vem assim por um acaso, ela vem do nada, na verdade, mas ela vem de situações que você se deixa levar por ela. Então, manter um momento de relaxamento, tranquilidade, pode ser muito produtivo para você ser criativo e também para você manter o seu equilíbrio emocional, que também já vai fazer muita diferença no seu dia. Então, essa dica da rotina é super importante, né, para você manter o seu equilíbrio, para você conseguir se organizar, principalmente nessa época de isolamento social, tá? Outro ponto importante no empoderamento é a gente saber o que funciona pra gente. Então, assim, você tem um propósito, você tem um objetivo maior, você tem um propósito do que você quer alcançar. Então, assim, o que te move? O que te faz feliz? O que te faz bem, né? O que você quer? Tem algo muito maior, né? É aquela coisa, quanto maior o seu objetivo, menor o obstáculo. Realmente, vai ficar muito, os obstáculos ficam menores porque o objetivo é tão grande que eu quero alcançar aquilo, né? Que assim, eu não vou conseguir me limitar por uma coisa ou outra. Então, o ideal é você ter um sonho grande, um propósito de vida, sabe? É você conseguir. E mesmo que alguém olhe pra você e fale assim, pô, Marcela, mas não é muito grande isso pra você? Mas é que isso, eu não tenho esses recursos. Eu não tenho recurso agora. Mas eu posso ter em outro momento, né? Então, assim, é importante você ter propósitos de vida que te movimentem, que te façam querer ser melhor, que te façam querer sair da zona de conforto, sabe? Que façam seus olhos brilharem, né? Você fazer o que você gosta é fundamental. Então, eu vou escolher o que eu quero fazer. Às vezes eu nem escolho a minha profissão, mas eu vou ser melhor no que eu posso fazer aquilo, né? Eu vou ser melhor naquilo, eu vou me qualificar, eu vou buscar isso, vou buscar aquilo, dentro das minhas limitações, né? Dentro do que eu tenho hoje, mas eu tenho algo que me move, eu tenho um propósito de vida maior. Sabendo que, se eu tenho algo que me move e é tão grande, eu vou tentar alcançar aquilo e a chance de errar é muito grande. Né? Assim, a gente se limita porque a gente não consegue sair da zona de conforto. Por quê? Porque a gente tem medo do erro. Só que o erro ele vem acompanhado, né, de ensinamentos que são assim primordiais, valiosíssimos na sua vida. Então, o erro, entre o erro e o acerto, ele basicamente vem um ensinamento que é gigante, que é enorme, né, que a gente vai aprendendo. É aquilo, eu quero errar todos os dias com uma coisa nova. Não é isso? Eu quero errar todo dia com alguma coisa diferente. Porque quando eu erro, eu estou aprendendo algo novo. Só que a gente tenta não sair da nossa zona de conforto, não assumir riscos e ir pra frente. Por quê? Porque a gente tem medo que o outro aponte o dedo pra gente. A gente tem medo da crítica externa. A gente tem medo de que alguém ria da gente ou ache que é besteira aquilo. Não é isso? E talvez aconteça. Talvez a pessoa ria mesmo, talvez aconteça. E tudo bem. Né? Então, assim, quando a gente fala de um erro ou de um acerto, a gente tem a tendência maior em buscar o culpado do erro do que de tentar pensar por que você errou e como eu posso prever esse erro. Então, tem uma frase que eu gosto muito, né, do Henry Ford, que ele fala assim: não ache um culpado, ache uma solução. Não é isso? Vamos nos mobilizar para tentar achar uma solução para aquele erro, em vez de buscar o tempo inteiro o culpado, quem errou, o que aconteceu, não é verdade? Hoje, eu tô lendo muito sobre isolamento social e a gente tende a pensar e se vitimizar sobre o que a gente está vivendo. Né? Assim, não existe culpado.
nesse momento. Então, olha que curioso, né? Se diante de um erro a gente sempre busca um culpado, a gente sempre busca, né, poxa, apontar, olha, não fui eu, tá com ele. Na verdade, passar o problema para alguém, nesse momento, quem é o culpado do vírus? Não existe culpado. Nós não somos culpados. Nós não podemos contribuir. Bacana. Só que eu não vou me vitimizar frente a ele. Entende? Então é buscar a solução. Se eu estou vivendo esse momento que eu não escolhi viver, né? Como é que eu faço para solucionar esse problema da melhor maneira possível? Isso é no nosso dia a dia, tá? Acordei, tem um problema, em vez de achar um culpado para o problema, é entender o problema e tentar achar uma solução para ele. Isso é produtivo, tá? Então, em vez de criticar o outro, em vez de, sabe, apontar o dedo para o outro, eu vejo que cada vez mais latente isso, assim, nos comentários, nas mídias sociais, nas trocas de ideias, né? É muita gente apontando o problema, né? Criticando o outro. É muito mais fácil, muitas vezes, você criticar outra pessoa do que querer fazer igual. Né? Inclusive, quando você tenta alcançar um objetivo, tenta e tenta e tenta, e você alcança, a tendência é que o outro olhe e fale assim: nossa, de uma hora para outra você conseguiu isso, né? A gente sabe o quanto é difícil conseguir uma coisa, mas para o outro é mais fácil, primeiro, diminuir a sua conquista, né? Nossa, Marcela, mas que isso? De uma hora para outra você conseguiu, nem vir, né? Tem um empresário amigo meu que ele demorou 10 anos para estabelecer uma marca dele, né, no varejo. Ele fala muito isso. Nossa, depois de 10 anos tentando, errando, aprendendo com erro, sofrendo, eu ainda ouço gente me falando que foi de uma hora para outra que eu consegui o sucesso. E não é assim, né? Então é muito mais fácil criticar e diminuir a conquista do outro do que você elogiar. Então, uma prática importante para esses dias de hoje, para estabelecer o empoderamento, é elogiar o outro, né? A gente está em momento de fraqueza. A gente está no momento que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa colaborar, que a gente precisa trocar ideia, que a gente precisa se ajudar, né? Que a gente precisa se preservar, se cuidar. Então, para isso, muito mais do que você criticar o outro, principalmente nesse momento, tá? Isso poderia ser uma lição, uma dica para qualquer momento de vida, mas principalmente no momento que a gente vive hoje, em vez de você criticar, exercita o elogio, porque isso vai facilitar com certeza o empoderamento e que vai ligar diretamente à gestão emocional daquela pessoa. Então, você vai estar contribuindo para o outro, tá? Falando nisso, a gente entra no terceiro ponto da gestão emocional, que é a empatia. Não dá para falar de relacionamento, falar de envolvimento com o outro, de ajuda, de corrente do bem, que é tudo isso que a gente vai falar muito aqui. Eu espero realmente, de todo o coração, que se vocês conseguirem sair daqui, né, claro, entendendo um pouco mais a gestão emocional, se conhecendo, praticando algumas dicas dessas e passando isso, transmitindo isso para o outro como uma corrente do bem, a gente vai estar fazendo a diferença nesse momento. Tá? Porque o que a gente precisa nesse momento é acolhimento e menos crítica, realmente. Então não critica o outro, acolhe. E se você precisar de ajuda, pede. Peça ajuda. Né? Ninguém é perfeito, aquilo que a gente falou. Não existe super-herói, não existe perfeição, eu preciso do outro. E a empatia, ela vem muito ligada a isso. Né? O que é empatia? A empatia simplesmente é você se colocar no lugar do outro, entender o outro, mas sem ser o outro, porque somos diferentes. Tá? Então aquela história de que eu vou entender como ele, eu vou fazer com ele, não. Eu não preciso. Eu simplesmente vou entender que ele é diferente, eu vou respeitar as diferenças. A gente não respeita as diferenças no nosso dia a dia. A gente tem a tendência a lidar com pessoas parecidas com a gente. E isso dificulta a empatia. A empatia simplesmente é você entender o outro. Tem muito a ver com redução da crítica nesse sentido. Eu não vou criticar ele, porque eu entendo ele mesmo sem ter vivido aquilo, sabe assim? Então, assim, nesse momento, vamos pensar, cada um reage de uma maneira, né? Cada um reage de uma maneira. Então, se cada um reage ao momento difícil que a gente está vivendo de uma maneira, como é que eu vou criticar o outro? Eu tenho a minha forma de lidar. Né? Muitas vezes, quando alguém te conta um problema, te fala alguma coisa, a tendência é a gente nem deixar a pessoa terminar de falar e já se colocar e falar, não, comigo acontece total, não, mas comigo é muito pior, mas, poxa, o meu problema é maior do que o seu. Né? E a empatia é justamente você acolher sem julgamentos, sem criticar o outro, né? Sem ter que passar pelo outro. E aí, vamos pensar como é que a gente pode aprender nesse momento que a gente está hoje? O isolamento social,
O medo, o pânico, a situação terrível que a gente está vivendo hoje nos coloca com um ponto em comum. Todos nós temos um ponto em comum. Estamos isolados na nossa casa, mundialmente falando. Não temos certeza de nada. Temos medo. Temos pânico, alguns, enfim. Mas o ponto em comum é: todos estamos juntos vivendo uma mesma situação. Por pior que seja essa situação, ela facilita então a empatia. Por quê? Porque você não vai imaginar como seria viver alguma coisa que eu vivi difícil. Você está vivendo junto comigo. Então vamos aproveitar esse momento para refletir que talvez eu possa levar isso para a minha vida. Ou seja, o não julgamento da diferença, né? O não julgamento de uma situação que de repente eu não faria igual àquela pessoa, mas tudo bem se ela fez. Né? Eu estou hoje tendo a oportunidade de viver um momento parecido com o que todo mundo está vivendo, mundialmente falando. Então, eu posso pegar essa oportunidade e conseguir exercitar a minha empatia, sem ter realmente que criticar, que julgar o outro. Então, a empatia é ter o olhar do outro sem esse julgamento para o outro, que é tão importante. Tem uma frase que eu amo muito, e a minha sócia fala bastante, eu gosto bastante, que é: somos todos irmãos de sangue vermelho. É muito claro isso, né? Quando eu falo assim, mas é claro, Marcela, todos nós temos sangue vermelho, né, correndo nas veias, mas talvez não seja tão claro no dia a dia. Sabe por quê? Porque se eu critico, se eu julgo o outro porque ele é diferente de mim, eu não estou acolhendo essa pessoa. Né? Eu não tô simplesmente, eu tô deixando de dar uma oportunidade de ajudar aquela pessoa. Não é isso? Porque eu não escuto aquela pessoa, porque eu não sou disponível para ela. Então, assim, no nosso dia a dia, até falando sobre tempo, gestão do tempo e disponibilidade, a gente tem muito pouco tempo, muito pouca disponibilidade para o outro, né? Então, isso pode dificultar realmente. Então, às vezes a gente passa na rua correndo, passou uma pessoa ali, a sua mãe passou, uma pessoa muito importante para você e você não conseguiu parar para olhar aquela pessoa, porque você está tão focado nos seus problemas, né? Tão focado em você mesmo, no seu eu, que você deixa de olhar para o lado. Comum, tá? Todo mundo vive esse turbulhão de emoções. Então, se a gente hoje está em casa, nesse ambiente que é angustiante, que é difícil, de isolamento, a gente também está com uma oportunidade de se repensar, de repensar as atitudes. Então aqui é um momento super importante, né, se a gente fala de autoconhecimento, gestão emocional, da gente pensar assim: o que que eu quero ser e como eu vou me parecer para o outro, me mostrar para o outro. Eu posso escolher sair desse isolamento de uma forma diferente, com certeza. Algumas coisas a gente não escolhe, tá? Ser diferente é uma coisa que a gente não, que naturalmente isso vai acontecer. Mas eu posso começar a me repensar em relação a mim mesmo, no autoconhecimento, em relação ao relacionamento com o outro. E aí a gente entra, então, na questão que é o quarto ponto para a gestão emocional, que é a escuta para o outro, é a disponibilidade de escutar aquela outra pessoa, de estar em contato com ela, de estar disponível para aquela pessoa. Como eu falei, é muito difícil a gente ter esse tempo e essa vontade mesmo, né? Então, quantas vezes a pessoa vem falar alguma coisa, vem contar um momento difícil e a gente fica assim, pensando lá na frente. Eu estou pensando aqui no que eu tenho que fazer, no trabalho que eu tenho que entregar, no material que eu tenho que produzir, na aula que eu vou fazer, não sei o quê. E a pessoa está ali do lado contando uma situação que para ela é super difícil. Então, a escuta, às vezes, ela ajuda muito mais do que a gente pode imaginar. Às vezes a pessoa ela precisa só te contar o problema. Não tem isso? Às vezes a pessoa chega e fala assim: Marcelo, eu tenho que te contar uma coisa que é impossível, é um problema, uma angústia e tal. Beleza, só de você ouvir. Eu não falei nada, tá? Eu tô ouvindo a pessoa, eu tô entendendo o que ela tá falando, eu tô ouvindo realmente de uma forma aberta, sem crítica, sem julgamento, e ela sai e fala: nossa, me ajudou muito. Cara, resolvi o problema. E eu não dei uma palavra. Eu só escutei. Então, para vocês entenderem o quanto é importante a escutar o outro, o quanto a gente pode ajudar na vida saudável, emocional daquela pessoa, simplesmente pela disponibilidade de escutar aquela pessoa no momento que ela está mais difícil. E isso ela vai lembrar para a vida dela. Tá? Talvez você não entenda, talvez você não lembre daquele momento, mas vai ser tão simbólico, tão significativo para aquela pessoa que ela vai lembrar daquilo. Poxa, Marcela, lembra aquele momento que eu tava muito difícil? Poxa, cara, às vezes eu só não fiz uma besteira porque você me ouviu. Quantas vezes eu ouço isso? E não é porque eu sou psicóloga, não.
né? Como eu falei, às vezes eu não abro, não preciso falar nada, mas é uma escuta sincera que a gente fala, é uma escuta aberta para o outro. Então, escutar o outro é o primeiro passo para a gente entender o outro, né? Para a gente entender o momento que a gente vive. Então, assim, hoje a gente está num momento de isolamento social. Tá? Isolamento social, para nós, é quase que mortal, porque somos seres sociais por natureza. Se a gente sempre viveu, né, ao longo da nossa vida, com medo da solidão, porque é um medo latente de perder as pessoas que a gente gosta, né, de estar longe, isso aí é muitas vezes o nosso maior medo. É a solidão de estar longe de quem a gente gosta. E olha que curioso, hoje a gente está longe de quem a gente gosta. Muitos estão se sentindo sozinhos nesse momento. Agora, então, vê o quanto é importante a gente estar disponível para o outro, para ajudar o outro a passar por essa situação difícil. E para nos ajudar. Porque quando a gente está disponível para o outro, a gente também aprende. A gente troca. A gente também, sabe, se fortalece. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês, para esse momento de isolamento social, é não se isole. Por quê? Se eu tenho que estar isolada fisicamente, muitos estão sozinhos na própria casa, outros com a família e tudo mais. Mas é aquela história, nem sempre quando eu estou acompanhada eu não estou sozinha, não é verdade? Muitas vezes a gente vive sozinho acompanhado, enfim. Então, assim, não se mantenha sozinho. Tente trocar ideia. E para isso, uma dica é usar as tecnologias a nosso favor. Né? A gente tem vários aplicativos, né, de videoconferência, de videochamadas que a gente pode utilizar, várias coisas legais que a gente pode trazer. Então, assim, quem não tem essa facilidade, é importante buscar essas referências. Por quê, gente? Porque a gente não pode se manter isolado psiquicamente. A gente tem que trocar ideias, somos seres sociais, né? Assim, nesses dias a gente escreveu um artigo para a Certa, a gente falou muito sobre isso, assim, que hoje, em tempos de isolamento, né, o abraço, o afeto, né, somos tão calorosos, isso tudo foi trocado pelo quê? Pelo olhar, pelo sorriso que a gente dá para o nosso vizinho na janela. Né? Mas isso me deu a oportunidade, por exemplo, de conhecer quem mora aqui na frente, que eu não sabia. Né? De se olhar, de parar e falar, nossa, o contato que eu tenho hoje com essas pessoas é muito maior do que eu tinha antes. Porque antes eu não dava, de repente eu não trocava uma ideia no elevador daqui de casa. E agora eu consigo trocar ideia, às vezes falando, ou só no olhar, no sorriso, através da minha janela, através da minha varanda. Entende? Então, assim, eu tô tendo oportunidades de viver uma coisa muito mais sensível e muito mais eficiente, muito mais emocional do que talvez antes eu tivesse, pela correria e pela falta de tempo. Então, assim, não se mantenha isolado, não se mantenha sozinho. A gente tem aplicativos, tem recursos tecnológicos, e aí a tecnologia pode ser muito usada a nosso favor. Por quê? Porque somos sociais por natureza, e se manter isolado na solidão vai com certeza te prejudicar bastante e pode contribuir para doenças psíquicas que a gente fala e prejudicar a saúde mental, tá? Então isso é muito importante. Falando sobre trocas, né, sobre relacionamento, a gente fala muito sobre saber ouvir e saber estar disponível para o outro. Então, assim, isso tem muito a ver também com ser disponível para críticas do outro. Né? Assim, se a gente fala da diferença, se eu sou diferente do outro, se eu não necessariamente penso igual ao outro, será que eu estou aberta a ouvir de repente uma coisa que eu não quero ouvir? Será que eu estou aberto a conhecer ou aprender com uma pessoa que de repente eu nem esperava? Para eu conseguir aprender e me aprimorar e de repente aprender com alguém que eu menos espero, é importante eu ter essa disponibilidade para a crítica do outro, né? Claro que críticas produtivas, tá? Mas assim, eu tenho que estar disponível para o outro, para opiniões contrárias as minhas, para pensamentos diferentes, que às vezes eu nunca pensei e falo, poxa, ou tudo bem, eu tenho meu pensamento, você tem o seu. Então, menos críticas, menos julgamentos, sabe? Mais entendimento, mais diálogo. E aí, quando eu falo diálogo, né? O mais importante num diálogo, o que é um diálogo? É quando eu falo e o outro compreende, né, o que eu tô falando, simplesmente assim. E fala comigo também. Então é uma troca, né? E aí é muito importante no diálogo a gente garantir que o outro está entendendo o que você está falando. Então, uma boa dica é perguntar para o outro que ele entendeu e tudo mais, porque muitas vezes a forma com que você fala, ela é mais lembrada do que o conteúdo da mensagem, sabe? Eu posso chegar e falar assim, nossa, eu não lembro o que você me falou naquele dia, mas eu lembro como eu fiquei depois que você falou.
eu posso ter ficado feliz, motivada, entusiasmada, ou eu posso ficar triste com uma situação que de repente você poderia ter falado de uma outra maneira. Então, saber a forma certa de falar para cada um é muito importante, porque é isso que vai impactar o outro e vai formar as relações sociais, tá? Bom, chegamos então no quinto, né, no quinto passo para a gestão emocional, que é a positividade, né? Super importante. A positividade é trazer bons pensamentos para sua mente, é trabalhar o bom pensamento, é trabalhar o bom olhar para aquela situação. A gente falou que sair da zona de conforto é muito bacana, que é importante, que nesse momento de isolamento é quase que vital, que eu vou errar, que problemas vão acontecer. Então a positividade é você olhar para aquele problema como algo produtivo, onde eu possa aprender com ele. É basicamente isso. É um exercício, não é uma tarefa fácil, né? Não é algo que seja simples no dia a dia, porque a tendência frente a um problema é a gente se desesperar, né? A gente se desesperar frente a ele. Então, assim, não é algo simples, não é algo fácil, mas é algo super importante para a gente conseguir manter a nossa gestão emocional. Então, a positividade é algo que a gente vai exercitando o tempo inteiro. Por quê? Porque pensamentos negativos, eles te paralisam, eles prejudicam a você buscar soluções. Então, até para você ser produtivo, é importante ter um pensamento positivo. O otimismo, ele te impulsiona, né? Ele te faz querer alcançar, ele te faz buscar suas metas, seus objetivos. Então, assim, lidar com a positividade é muito importante, né? E aí vamos pensar então nesse cenário que a gente vive, né? Como é que eu posso falar de positividade? A Marcela tá falando positivo, positivo, e eu tô aqui, né, fechada na minha casa, nesse momento de insegurança, medos, né, enfim, frustrações que a gente vive através do isolamento social, né, através desse medo que é latente, enfim, esse cenário horroroso. Realmente, né, dentro desse cenário, a gente tem duas opções. Né? Dentro dele ou fora dele, mas principalmente agora. A gente pode, né, se vitimizar, a gente pode se desesperar e entrar no estado irracional de pânico, ou a gente pode escolher tomar as rédeas da situação dentro dos meus limites, do que eu posso hoje em dia, né? Dentro do que é possível para mim, mas eu vou tomar as rédeas, eu vou entender o que eu quero, eu vou me equilibrar, eu vou me trabalhar, vou me conhecer para conseguir me manter bem, saudável. Então essa é a opção que a gente vai escolher sendo positivo, tá? E aí uma dica que eu vou passar para vocês então, principalmente, né, é filtrar as informações que a gente recebe. A gente falou das mídias sociais, né, dos canais de informação, né, que hoje em dia a gente é muito assim bombardeado por essas informações o tempo inteiro. Então uma dica importante que eu passo para vocês é realmente filtrar as informações. A gente tem as informações falsas, realmente, né, as fake news, que vêm o tempo inteiro pra gente, e às vezes a informação é até segura, mas o excesso de informação, ela transborda a sua mente. Então, assim, o excesso de informação é ruim por quê? Porque ela te mantém o tempo inteiro em estado de alerta, né? Em estado de... E aí prejudica o seu relaxamento. Então, quando a gente fala de saúde emocional, até para você conseguir manter um sono saudável, manter o seu equilíbrio, né, se manter centrada, o importante é você conseguir ter momentos de relaxamento. E se você tiver excesso de informações, mesmo que informações verdadeiras, vai prejudicar esse momento de relaxamento, porque você fica o tempo inteiro em alerta. Então, assim, tomar cuidado com o excesso de informações, né, com o excesso de querer produzir, com o excesso de querer saber sobre tudo, porque existem informações falsas e existem informações verdadeiras que, em excesso, podem ser nocivas também, tá? Então, essa é uma dica que eu trago para vocês. E falando sobre positividade, a gente postou até no nosso Instagram da Acerta, então assim, quem não segue, eu super indico, é @acerta mesmo, a gente sempre traz dicas e pesquisas. E nessa semana passada a gente falou muito sobre positividade. E lá a gente fez uma postagem sobre uma pesquisa, né, que, enfim, de um seminário alguns anos atrás, onde eles tentaram buscar algumas freiras, né, e eles fecharam com elas o seguinte propósito: elas iam passar alguns anos, né, 80 anos no caso, analisando e escrevendo em diários, né, sobre o seu dia a dia, sobre a sua vida e tudo mais. E o que eles observaram, né? Que depois de tantos anos, as pessoas, as freiras, né, que tinham pensamentos mais positivos sobre a vida, sobre o dia a dia delas, viveram mais.
que algumas viveram até 15 anos mais do que outras. Então é um estudo simples que do nosso dia a dia que corrobora e que reforça aquilo que eu estou falando, né? Que realmente o pensamento positivo ele mantém a sua saúde. Né? Não é ser positivo só para ser uma pessoa agradável para o outro ou para ser. Não é isso. É ser positivo e otimista para se manter saudável. E aí, claro, que vai impactar na sua vida maior e tudo mais. No fundo, gente, o que a gente quer no nosso dia a dia é ser feliz. Né? A gente quer ser feliz, a gente quer bons momentos, a gente quer, sabe? A gente quer felicidade. Todos nós queremos ser feliz no dia a dia. Ninguém é feliz o tempo inteiro, mas é isso que a gente busca todos os dias, né? Só que a busca da felicidade, ela é contínua, porque não é tão simples assim. Tem gente que acha que o sucesso, né, alcançar alguma coisa muito grande, é algo simples. Então assim, não, beleza, eu vou passo a passo. Só que a gente esquece que no meio desse caminho do atingimento do sucesso vão surgir obstáculos, barreiras, né? Frustrações, medos, angústias. Né? Então, assim, o mais importante é ser otimista para a gente conseguir pular isso, para a gente conseguir alcançar, né? Para a gente conseguir ser o melhor que a gente pode. A gente fala muito que sorte é uma coisa que não existe. Não existe sorte, né? Assim, você pode até ter bons momentos, né, de sorte que a gente fala, mas ela não vai acontecer todos os dias. Você não alcança uma meta porque você teve sorte para alcançar, não é isso. Você alcança alguma coisa grande porque você tentou, porque você errou, porque você errou de novo. Então, assim, o pensamento positivo, ele faz com que você seja produtivo nesse ponto de não querer desistir, de buscar soluções, de não se desesperar frente ao problema. Então, a ideia realmente para a gente se manter sempre positivo é comemorar as conquistas. O ponto importante é que muitas vezes a gente diminui nossos alcances, a gente diminui as nossas conquistas, a gente não dá tanta importância para aquilo que a gente conquistou. Só que para a gente conquistar um sonho grande, a gente vai conquistando em parcelas. Né? Isso é um passo de cada vez. E essas conquistas precisam ser comemoradas, precisam ser, sabe, valorizadas. Então a pessoa positiva, ela vai comemorar cada ponto. Mas eu podia ter feito melhor. Cara, mas foi o melhor que eu pude nesse momento. Esse é o pensamento, né? Assim, eu poderia ter feito algo melhor? Não. Porque não dependia de mim, porque eu tô num momento diferente de vida, porque eu tô num momento de isolamento, eu tô num momento, sabe, difícil, de um cenário, de um contexto que não me favorece. Então eu fiz o melhor que eu pude nesse momento, vou comemorar. Hoje eu consegui estabelecer uma rotina. Hoje eu consegui trabalhar minhas emoções. Hoje eu consegui fazer um exercício que eu não fazia há muito tempo. Hoje eu fiz uma aula, poxa, de meditação, de yoga super legal. Então, isso é um momento que eu vou comemorar. Eu queria ter alcançado mais? Pode ser, mas talvez eu não possa agora. E que bom que eu consegui. Então, comemorar as conquistas é muito importante para se manter positiva. Ter bom humor, sabe? Espalhar o bom humor. O bom humor, ele é muito contagiante. O sorriso, ele é algo que, assim, vai passando e ele contagia mesmo. Então, assim, a gente fala que o bocejo ele contagia, né? Que se eu bocejar aqui, você vai naturalmente fazer igual, mas o sorriso também. Às vezes eu acordo num momento, num dia não tão bom, mas tem alguém do lado sorrindo, né, praticando bom humor, me conta uma coisa bacana, e isso pra mim já muda o meu dia, muda a minha semana. Então eu posso passar isso como uma corrente do bem. A positividade, ela não vai impactar só você mesmo, que já não seria só. Ela vai impactar as pessoas ao seu redor. O seu convívio social vai ficar melhor. Por quê? Porque a gente quer lidar com pessoas leves. Não é isso? A gente quer ter alguém do nosso lado feliz, agradável, leve, com medos, com inseguranças, com angústias, né? Passando por momentos difíceis, porque isso é relacionamento, é entender o outro também, né? Relacionamento de irmão, relacionamento de amigo, de marido e mulher. Isso é entender o outro e se doar para o outro. Mas a gente quer ter pessoas agradáveis, leves do nosso lado, que acreditem, que fiquem chateados, que se frustrem, mas que acreditem, inclusive, que tudo vai passar. Sabe aquela coisa? Vai passar, a gente vai passar por isso. Então, hoje, a mensagem que eu quero dar para vocês é que o autoconhecimento é muito importante. Que você se conhecer, que você fazer a gestão das suas emoções, que você pensar positivo, né? Todos os pilares que a gente conversou, desde o autoconhecimento até a empatia, até a gestão emocional, até a positividade, todos eles são importantes para a gente se reconhecer, para a gente se preservar e para a gente ser melhor com a gente e com o outro. Né? Assim, é uma oportunidade que a gente tem de querer fazer o melhor para o outro também. Né? De querer fazer uma corrente do bem, porque quando eu faço bem para o outro, eu faço para mim também.
Então, saber que vai passar, que esse momento tão difícil, né, tão angustiante vai passar e que seremos melhores, porque eu vou escolher ser melhor. Eu vou escolher me repensar, eu vou escolher aprender com isso, eu vou escolher aprender na dor, no sofrimento, mas eu vou aprender e vou ser melhor. Então, esse é o pensamento. Se a gente, a única certeza que a gente tem é que vai passar, mesmo não sabendo quando, mas vai passar, né, a gente também tem a certeza de que quando tudo isso passar, seremos outras pessoas. Eu não vou ser mais a mesma Marcela, você também não vai ser mais o mesmo. Todos nós seremos diferentes. E eu posso escolher ser diferente, inclusive, né, com a minha gestão emocional. Eu posso escolher ser diferente com novos hábitos. Eu posso escolher ser diferente uma nova relação. Eu posso escolher ser diferente para o outro também, ser uma pessoa melhor numa corrente do bem. Eu posso ser diferente e escolher me fortalecer e fortalecer o outro, tá? Então essa é a mensagem que a gente queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente está aqui com uma série de palestras, né, com temas muito profundos, mas também sempre retratando, sempre linkado ao nosso dia a dia, hoje, no isolamento, que é muito importante, né? Então a gente vai sempre trazendo dicas práticas para vocês. Esse primeiro módulo foi sobre gestão emocional e autocuidado, espero que vocês tenham gostado, eu adorei estar aqui. E o próximo vai ser no sábado agora, às 2 da tarde, também no aplicativo da Mood. Você pode se conectar e aprender e estar com a gente. Quem não segue o Instagram da Acerta, né, da minha empresa, eu recomendo bastante, que é @acerta, que lá vocês vão ter várias dicas de cursos, várias dicas de autoconhecimento, várias dicas de vários temas bacanas, onde a gente troca com vocês, é muito interativo. E eu quero agradecer de novo, enorme, a parceria com a Unimed Rio, né, assim, pela confiança, por tudo. Muito obrigada, realmente, a Mood, né, por ser tão, assim, atenciosos, tão incríveis. Muito obrigada, realmente. Espero que vocês tenham gostado, espero que a troca tenha sido bacana. Vejo vocês no sábado, às 2 da tarde, a gente vai estar aqui para falar sobre o tema felicidade. Como que eu vou ser feliz no tempo de isolamento? É disso que a gente vai falar. De como buscar a sua felicidade, que é diferente da minha. De como conseguir, com algumas ferramentas, técnicas, ser feliz e aprender no momento que a gente vive hoje. De se respeitando, se cuidando, se conhecendo, olhando para dentro e também para fora, ok? Acho que vocês vão adorar esse tema. É um tema que a gente se espelhou muito em Harvard mesmo, né, numa disciplina que tem lá, que é uma das mais vistas, que é sobre como ser feliz, e a gente se espelhou muito nisso, a gente estudou bastante esse tema, esse assunto, e a gente traduziu bastante para a realidade do isolamento que a gente vive hoje, para conseguir contribuir para vocês, né, e para todos nós como uma corrente do bem positiva, tá bom? Então, muito obrigada, a gente se vê lá. Obrigada mesmo. Tchau, tchau.